Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um relatório aqui, análise de relatório, falaremos sobre o nosso querido monstro enjaulado HGLG11. Será que ele começou a andar? Será que as pessoas vão começar a se arrepender de não ter comprado a 155, 156? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, obviamente. Recomendação eu só faço para os meus alunos. Se você quiser participar da próxima turma, link aqui embaixo na descrição para o pré-cadastro, ou também se tornando membro plus aqui do canal, que você recebe os relatórios de recomendação todos os meses também. Então vamos lá para o nosso monstro enjaulado, que é o que assim eu carinhosamente apelidei o nosso querido HGLG. Me surpreendeu a questão do prazo que eles soltaram o relatório dia 8. Não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo, mas ele soltou dia 8. Normalmente ele solta lá pro dia 15, dia 16. Até achei estranho, acho que é porque é carnaval, então eles começaram a soltar todos os relatórios. Provavelmente já vai sair também vídeo do HGRE, HGRU, HGCR, porque devem todos, eu não cheguei a ver ainda, mas como o HGLG é o que mais me interessa nesse caso, né? Então eu trouxe a análise dele primeiro para vocês. Aqui falando para vocês, cota andou, né? A cota andou. E se vocês olharem aqui, fechou 165. Então ele está muito próximo do que está no relatório, né? A cota andou. Cota patrimonial já considerando a avaliação patrimonial, que já estava no último relatório também. E aqui é um ponto importante, essa cota patrimonial ela só vai ser atualizada no final desse ano. Então, se o HGLG fizer a emissão, vai ser por volta desse valor aqui, acrescido se a gente pegar as taxas que estão sendo comumente cobradas de 2 a 3%. Então vamos pegar aqui 158,10 vezes 1,00, vamos supor 3% de taxa. Então vai para mais ou menos 162, 161 reais o preço na emissão. 162 eu acredito que seja a próxima emissão. Tá? Então só para vocês terem isso antenados. 5,6 milhões, a gente já sabe, né? 454 mil cotistas, a gente vai ver a variação dele. A BL gigantesca. Aumentou um pouquinho a vacância, a gente vai ver isso, o porquê disso que aconteceu. E aqui um ponto importante, o fundo apurou uma receita total de 44 milhões, 1,30 por cota, ao que levou um resultado de 36 milhões, 1,07 por cota. E aqui é importante porque basicamente, se a gente olhar, não teve pagamento de não recorrente. Então, isso é um ponto que até a gente vem falando isso já há algum tempo nas análises, que a tendência é o fundo pagar 1,10 de recorrente, sem precisar utilizar não recorrente. Obviamente que o resultado desse mês ele foi impactado pelo aluguel da Volkswagen, que é trimestral. A gente já falou sobre isso. Acho que no primeiro relatório que eu fiz dessa série de acompanhamento foi um dos pagamentos um dos primeiros relatórios que eu fiz, né, foi o pagamento da Volkswagen, que ela paga trimestralmente, então sempre que ela paga dá uma pancada. Mas é isso, né? Então foi impactado por isso. Parte comercial, no fechamento do mês tivemos a devolução da Renovig do HGLG Louveira, que fez com que a vacância aumentasse para 8,9. Na vacância física para 8,9 e a financeira para 8,3. Nada significativo, isso daqui já o HGLG resolve. E também, se a gente pegar 9 mil para um fundo comum é bastante, mas para o HGLG é cócega, né? Então faz muito pouco efeito. A parte aqui então de locações, expansões e renovações: expansão do singular logística do HGLG Louveira, assinada com ocupação do módulo devolvido pela Vetnil, expansão do multimodal Cone 6, assinada em aumento de 2.862 de área ocupada. Com a expansão zeraram a vacância desse galpão. Contrato em assinatura com uma empresa que ocupará 1.800 do HGLG São José dos Campos. Se eu não me engano, a gente falou sobre isso no mês passado. Discussão do contrato de locação dos módulos 18, 26 e 27 do CLE, que é um ativo que veio da compra da última emissão do GTLG. Renovação assinada de 8.400 metros quadrados do HGLG Ribeirão Preto, com aumento superior à inflação do aluguel, a fim de adequar a realidade do mercado do ativo. Esse ponto aqui é importante, quando a gente for falar da renovação,
para vocês verem o quanto que é importante a gente avaliar as renovatórias que a gente vai ter, tanto as renovações quanto as revisionais que a gente vai ter agora, que isso está muito profundo. A gente vai acompanhar isso. Devoluções. Ventinil finalizou a devolução, que ela falou que eles, embora já tenha meio que a expansão já resolvida, então aqui meio que está resolvido isso. Shopee em processo de devolução de 5.600 ocupados no HGLG Ribeirão Preto. No Parque Torino estamos com um problema de inadimplência prolongado e já demos ação de despejo contra a Delog. Isso eu falei num dos relatórios passados também, que esse era um ponto, mas a área é muito pequenininha, né, 500 metros quadrados. Devolução do módulo do CLE para a empresa Alis Alimentos. Não deverá mais ocorrer, sendo que a empresa decidiu permanecer no imóvel, que é um ponto positivo. Bom, na parte técnica aqui, o time técnico, a parte de desenvolvimento, basicamente, do fundo, né, que a gente falou bastante sobre o multimodal, que é aquele que eles estavam construindo, são dois galpões que eles estavam construindo e unificaram para a questão do Mercado Livre, né, que a gente falou bastante no vídeo passado, e a parte de execução do G300 e G400, já construíram o 200, agora estão no 100 e 200, estão no G300 e no 400. O desenvolvimento prevê a execução de 2 etapas, e aqui depois a gente, na parte de desenvolvimento, a gente vai ver bastante. E aqui, pessoal, é um ponto que eu venho falando já há algum tempo, como é importante que o fundo desenvolva e construa os próprios imóveis, porque ele eleva o cap rate lá em cima, porque você não tem os gastos de aquisição. Então imagina o HGLG com todos os imóveis, isso acontece muito nos Estados Unidos, então, mas para o fundo chegar nesse ponto ele precisa crescer mais, né? Então a gente está acompanhando isso, é bem bacana. Bom, aqui a parte de receita, nitidamente a gente vê um aumento da receita, basicamente impactado pela questão do trimestral da Volkswagen. O fundo ele ainda continua tendo um resultado abaixo do que é distribuído, até porque a gente falou sobre isso, e isso até justifica o fato dele não ter pago a pancada no final do semestre. Aqui na parte de cota é mais fácil de ver, né? A gente vê que ele vem pagando o I10, mas cada vez está muito mais próximo do I10 ser recorrente, que é a meta do fundo. Eles colocaram isso no relatório do mês passado, que foi aquele overview que eles fizeram do ano, né, de 2023 e as perspectivas para 2024. Então eles colocaram isso, que o guidance deles é o I10 de recorrente. Então eles estão chegando nisso, é a minha interpretação, que eles já estão chegando, até resolvendo a questão de vacância deles, né? Então acredito que isso vai ser resolvido. Então aqui eles usaram um pouquinho de reserva, né, para poder manter um I10 de pagamento. Aqui não tem nem o que falar, né? Retorno do HGLG é monstruoso comparado com qualquer um comparado com IPCA, com CDI, não tem nem o que falar. Aqui o aumento significativo de cotistas, ele vem aumentando, ele deu um aumento grande a partir desse ano, né? Veja que ele vinha meio estável e começou a aumentar bastante. Teve também muita questão da compra da Pátria, né? Da CSHG, acabou que ficou nesse limbo, né? Então agora que resolveu, o fundo deslanchou. Aqui a parte de composição, veja 4.700 em imóveis, tem um caixa extremamente considerável de liquidez. Digamos que esses aqui são os ativos de mais liquidez. Aqui, obviamente, ele precisa vender os fundos e o CRI se ele quiser ter esse dinheiro, mas é de liquidez. Mas veja só, somente de liquidez imediata, ele tem 640 milhões numa dívida de 770. Era só vender um pouquinho de fundo imobiliário que ele quitaria essa dívida, mas eu sempre venho falando isso para vocês. Não compensa pagar. Vocês já vão ver, eu vou mostrar isso de novo, mas não compensa a pagar. Aqui a localização dos imóveis, né? Aqui o que eu falei para vocês, a vacância aumentou um pouquinho, exatamente, mas é muito gerenciável, sem problema nenhum. Aqui, aquilo que eu tinha falado para vocês, grande parte dos vencimentos, na verdade dos revisionais, são agora vencimentos que a gente já viu lá, já teve uma renovação de contrato, mas vamos ficar atentos nisso aqui principalmente. 53% dos contratos serão revisionados, ou seja, revistos agora em 2024. E o que tudo leva a crer, principalmente devido à localização dos imóveis do fundo e na situação que a gente está hoje, está muito profundo.
Então acredito que teremos boas revisionais, e aqui também um dos motivos que o próprio HGLG acredita que o 1,10 é plausível de recorrente, porque a gente vai ter muito contrato revisto esse ano, então é muito importante esse ponto. Agora em janeiro a gente teve essa questão dos reajustes, né? 25% dos contratos vão reajustar, a gente vai ver mais os efeitos disso no próximo relatório. E aqui um ponto, pessoal, que algumas pessoas reclamam, né, que é a questão da Volkswagen, por ser uma montadora, a gente pega notícias aí que ela no meio do ano passou por alguns apertos de fechar a fábrica, mas em princípio sem problemas nenhum, continuam pagando os trimestrais deles. Diminuiu bastante a questão de concentração depois que ele fez a emissão. Provavelmente o HGLG deve vir com mais emissão esse ano, então vai diluir ainda mais. Então não tenho preocupação nenhuma sobre isso. Aumentou bem, né, a questão de contrato típico, é típico dos últimos relatórios. Muito bom isso por causa dessa questão das revisionais, principalmente de imóvel bom. Aqui a alavancagem do fundo, mostrando que ela é muito gerenciável. E aqui um ponto, eu já vou voltar nesse ponto aqui, para que teve um inscrito, na verdade um seguidor, inscrito não, lá do grupo do WhatsApp, que me mandou uma mensagem perguntando para eu explicar um pouco melhor como é que funciona esse gráfico aqui. Eu já vou explicar, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Primeiro, o perfil da dívida do HGLG é muito barata, muito barata. Tanto é que acho que vocês viram o vídeo na semana passada do XPPR, da dívida, da questão da Capitânia comprando, que eu falei que a dívida era muito barata, IPCA mais 5. Se a gente pegar o Tesouro hoje, o próprio Tesouro IPCA, ele remunera 5,50, 5,60. É melhor deixar o dinheiro no Tesouro IPCA do que pagar a dívida, porque você está tendo mais remuneração. Então a dívida é muito barata, por isso que o HGLG mantém o caixa dele rendendo mais do que o própria dívida, não vale a pena pagar. Aqui, pessoal, só para vocês verem um ponto que é importante, que me pediram para explicar, o que significa isso daqui. Cada uma dessas barrinhas coloridas é o gráfico de amortização do CRIs. O que é amortização? Lembra? Você tem o pagamento. Quando você paga um CRI, o fundo está pagando a sua dívida, o pagamento mensal, digamos, ele é composto de 3 itens. A amortização, que é o pagamento do valor principal do empréstimo, correção monetária e juros. Quando a gente fala de amortização, a gente fala desse cara aqui. A gente só pode usar dinheiro ou de emissão ou de venda de ativo. Então aqui a gente está falando de dinheiro de caixa, do caixa do fundo, tá? Quando a gente fala de amortização. Então eles colocam essa linha aqui, que é a questão de você poder usar os 5% que sobram do lucro do fundo para poder pagar a amortização. Então eles colocam aqui que é essa questão aqui, que eles podem utilizar isso para... Vejam, aqui ainda só lá a partir de 2000, e embora quando eles compraram os CRIs do GTX, né, os CRIs que vieram junto com o fundo, isso aqui ainda não era desse jeito. Tanto é que em 2032 o fundo conseguiria pagar com 5%. Agora ele não consegue mais por causa disso. Mas vejam que é super gerenciável, porque ele tem dinheiro para pagar. É muito tranquilo isso. Então cada um desses corzinhas aqui é a amortização de cada um dos fundos. E a parte de correção monetária e juros sai daqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Na DRE, sai daqui. Sai desse receita de locação. Entra aqui em despesa imobiliária. Na verdade, despesa imobiliária não, porque despesa imobiliária ela entra, na verdade, em despesa financeira também, né? Porque a despesa imobiliária tem muito mais a ver com as transações, né, com a parte do próprio imóvel. Mas a despesa financeira, ela sai daqui. Você pode usar o dinheiro, como ela é uma despesa do fundo, você pode usar receita de locação. Já no caso de amortização, ou você usa caixa, ou você usa venda de ativo. Então é bem gerenciável essa questão da alavancagem do fundo, tá bem tranquila aqui. E principalmente por causa do perfil da dívida, né? Muito barato. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Bom, vamos pegar a parte de desenvolvimento aqui, a questão do Cone MM2, a questão da unificação dos dois módulos, né? Que eles falam, que passou por uma grande mudança de área, construiu escopo de construção para a realização de uma única nave com cerca de 71 mil metros quadrados, que é
para locação do Mercado Livre. E é muito interessante que o imóvel está sendo construído e já está alugado. Isso aí é muito HGLG. Aqui é legal a questão de curva de avanço físico, financeiro, o que vermelhinho é o financeiro acumulado e o azulzinho acumulado físico, e aqui é a previsão. Então vejam que ela tá, a parte de previsão financeira está um pouquinho abaixo, mas já uniu aqui, então já está unificado, bem tranquilo. E a parte do G300 e G400, que são construções também, que aí é um ponto que a gente tem que ficar atento, porque na hora que eles entrarem assim, olha aqui, o HGLG 100 e o 200, que foram construídos pelo próprio fundo, eles estão com uma vacância pequena, mas na hora que esses dois entrarem aqui, se não tiverem alugados, eles já vão entrar com 100% de vacância, pode aumentar um pouco a vacância do fundo, mas é muito rápido. Acho que, se eu não me engano, o 200 e o 100 eles já iniciaram alugados, então não vejo muito problema também, e eles estão basicamente na metade aqui do avanço físico financeiro. E é isso, pessoal, vamos continuar acompanhando o fundo. A grande vacância do fundo está no Betim ainda, Betim é o grande calo, e o Tectal ainda são os grandes calos, né, que trazem a vacância dele para 8%, mas na minha visão gerenciáveis, super tranquilo, e a gente continua acompanhando esse grande monstro enjaulado que é o HGLG. E aí, qualquer novidade eu volto a falar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.